Ainda vai chegar a 24, 26 graus hoje ainda. Agora está com 19. 19 graus a temperatura agora. Mas tem previsão para chegar até 24, até 25. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento aqui, para nós estudar um pouco a palavra de Deus. Marcos capítulo 12, parando no versículo 7, se não me falha a memória, né? Vamos ver, estou olhando aqui. 10, versículo 10. E nos abençoe. Mais uma vez repetindo ele, né? Nós possamos louvar com ele e estudar um pouco a palavra. Agradecer pelo fim. Nós estamos aqui pela noite dos 10. Ordem, Daniel. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, especialmente ao Senhor Jesus Cristo, pela noite que tivemos, o dia cristão que está se iniciando. Pedimos a tua bênção sobre cada um, na sua necessidade, onde estão, no seu trabalho, nos seus afazeres, e pedimos a tua bênção aqui, que nos ajude a cultuar o teu nome com sinceridade e amor, que toda honra e toda glória seja dada a ti, e que a tua palavra encontre morada e faça efeito em nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre o pastor, a família dele, seu ministério, enfim, Senhor, a cada um de nós. É em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Segundo Deus, você deseja citar uma coisinha no final? Sim, vou dar uma. Hino 285. Isso ia atrás do caderno, acredito, não eu deixei. E no celular? No celular eu tenho várias, mas eu vou fotografar todas, eu vou deixar ali que. Você já descobriu como é que você vai ler uma foto no celular? Aí vai ser escrito lá. Você sabe, eu faço isso no celular. Não fiz ainda. Vou explicar para você por simples. Você liga lá, aí você vai ver e vai escrevendo. Teve quando eu escutando escrevendo a mulher você conversando, pronto, sai tudo escrito aqui. Eu queria pagar pega hoje. Então, indo 285.
Sim, coração pequeno, mas no temporal pode cuidar. Esse é de ver. É o meu coração. Legal, O João impedizinho, não lembra? Sei. O que é? tempo de ser santo. Três. Não sabia, né? Três, gente. Livro Livro do livro.
neste momento. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 10. Vamos voltar para o versículo 10. Pela caixa 11. Mas que eu não achar. Então, Moda, quer fazer para começar assim. 12, 12, 10. 12, 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscaram prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra ele dizia esta parábola, e deixando-o foram. E enviaram-lhe alguns fariseus herodianos a que olhassem em alguma palavra. Antônio, Eu quero ir, pastor. já está ruim? Lê. Não, eu quero ir aqui no. É Marcos 12 e 14. O 14. Ah, tá. Marcos, 12 e 14. e chegando eles, disseram-lhes: Mestre, sabemos que os homens de verdade é de ninguém. Se te dá, porque não olhas, aprecia os homens antes, com verdade, ensina o caminho de Deus, e lhes dá o tributo a César, ou não? Daremos, ou não? Daremos. Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário, para que eu veja. Amém. Então, aqui no versículo, vou ler na 21, no 10. Nunca lestes esta escritura? Jesus chamou a atenção deles. Olha, vocês parecem que não conhecem a escritura. Vocês não leram, não? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, e aqui, Jesus, então, devemos ver que ele confronta com a liderança religiosa de Israel. Não era os outros, menos, com os líderes. Eram os líderes religiosos que estavam preocupados com os ensinamentos de Jesus, com a doutrina de Jesus, contra eles. Porque Jesus, mais que nunca, nós sabemos que ele sempre batia com a falsa doutrina e com o pecado da humanidade. E é isso que nós devemos fazer também, ensinar, bater contra a doutrina contrária da Bíblia, contrária dos apóstolos, que ensina diferente, e o pecado. Né? Então, mas só que Jesus ele confrontava com a liderança religiosa de Israel com parábolas e perguntas desafiadoras. A passagem que demonstra que
cuidar. Daqui para 10 anos, tem que cuidar sempre, pedir a Deus, né? E tudo nosso, porque a gente não vai passando. Nós vai passando. Para Deus é tudo presente. Então, irmão Paulo, também quase de boa idade. 60 é pouca coisa. É que eu estava com o Antônio antes. O Antônio tem 80 anos, imagina. O Antônio tem um mês mais velho que eu. Precisa de passar, parece 80 e eu, então 100. Então, vamos falar aqui. Então, ninguém muda o plano de Deus. Né? Ninguém muda o plano de Deus. Porque já está preparado. Antes de tudo existir. Cada um de nós tem um plano. Nós não sabemos. O plano é aquele de Deus, que Ele já traçou para nós. Já está escrito para nós. E a gente não pensa, não sabe o amanhã. Você espera uma coisa, não para outra. Agora, só que a rejeição de Jesus por parte do homem leva a um lugar chamado de inferno, por causa dessa incredulidade e rejeição. Lembrando que eu falo para o irmão, hoje eu fiquei tão surpreso hoje. Muitos perguntam, talvez podem que vocês ouviram a mensagem de ontem, ele vai ouvir o que eu estou falando. Eu não esperava. O irmão Leandro ele comunicou comigo, né? Falou, pastor, e tal. Eu pensava, que está irmão Leandro? A cidade de Caraguatatuba. Né? Você sabia da rádio, porque é lá que ele está. Então, eu fiquei feliz. Ele está longe. Muitos perguntam, o só contou esse dia para mim, perdeu o contato, perdeu isso. E depois eu o telefoninho, eu ligava, mas deixou para a hora. E agora eu lembrei. E ele, falei, a gente tem muita saudade dele, a gente falta dele, tem saudade. Então quer dizer que a rejeição do homem, rejeitar Jesus, então leva a esse lugar, que é o inferno. O homem não precisa fazer nada. Ele nascer e continuar. Lembra quando o Alexandre falou que perguntaram para ele o que precisa fazer? O homem para o inferno. Basta nascer e continuar vivendo. Com poucas palavras. Não precisa fazer nada. Nascer, basta nascer e continuar vivendo e morrer. Agora, para aceitar Jesus, aí precisa nascer de novo. Então, o versículo 11 que já foi lido, isto foi feito pelo Senhor e é coisas maravilhosas aos nossos olhos. Coisas maravilhosas. Está escrito aqui, coisas maravilhosas. Refere-se ao grande plano de Deus para a salvação. O grande plano de Deus, o maior plano para nós, é isso, é o plano de Deus salvar a nossa alma. Não tem coisa mais maravilhosa, maior que isso no mundo para o ser humano, é a salvação da alma. Não existe. Não existe dinheiro, não existe conforto, não existe prazeres. Todas essas coisas acabam aqui. Então, que enviaria Jesus, seu Filho amado, se fizesse homem e morasse entre os homens aqui da terra, para salvá-los da ira futura de Deus. É isso o plano de Deus que tem para o povo, para a humanidade, que Deus já fez no passado, já está feito. Então, a fim de levar, afinal, a redenção da humanidade, que viria a crer nele. Isto, sim, é maravilhoso aos nossos olhos. Quando eu falo aos nossos olhos, de todo, deveria ser. Porque Deus já fez a parte dele, preparou o caminho para o homem, deu a oportunidade, já começando enviando o Filho dele, então, para o homem se salvar da condenação. Durante os dias terrenos de Jesus, os seus resultados foram horríveis para quem conhece as Escrituras.
Ele fez aos nossos olhos, isso há de ser maravilhoso. Nunca esquecer dele. Ao que Ele fez para nos salvar, para Ele ter essa chance, essa oportunidade de um dia morar com Jesus Cristo. Assim como os discípulos dele, os apóstolos, os que converteram, antes não eram discípulos de Cristo. Olha, assim como eles moraram com Jesus, viveram com Jesus, sabendo que na volta de Jesus, todos os discípulos, todos cristãos, vai ter que morar com Jesus, vai reinar com ele. Isso é só aqueles que aceitaram. E os que não aceitaram, morreram sem Cristo, infelizmente, vão estar longe dele, vão estar sofrendo para sempre, sempre. Então, por quê? Abriu o caminho para o céu pela sua morte de cruz, na cruz, que antes estava fechado. Agora, tudo possível pela graça divina. Então, ele abriu. Nós não precisamos fazer sacrifício para nada. Nós não precisamos fazer nada para glorificar Ele. Nós precisamos ir através de Cristo, leva o nosso pedido a Deus, oração, ora pelos outros, ora por nós mesmos. Irmãos, a gente tem que orar para a gente. Mesmo se estando sozinhos, secretos, ora e pede seu favor. Que Deus te dá, ajude. Eu peço isso. Ajuda a esposa, ajuda a família. Aí pede favor dos irmãos. Todas as coisas devemos pedir para Deus. Às vezes pedimos para Deus uma coisa, mas ele não fazemos outra. Às vezes pedimos sabedoria para Deus, às vezes não usamos com a nossa sabedoria. Nós sabemos disso, como é que essa pessoa fala. É uma demonstração da revelação da soberania de Deus e a natureza de Deus, surpreendente do seu plano de salvação, uma coisa suprema, não tem como se imaginar. O 12 é buscar o quê? Prendê-lo. Em vez de eles buscarem ele, aprender dele, como salvar a sua alma, para eles prender, a perdoar, a amar. Não. Buscaram prendê-lo, mas temiam a multidão. E não temia ele, não temia Deus, temia a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Então a presença da multidão mencionada aqui mostra que Jesus possuía uma considerável apoio popular. Ele era por muitos. E isso aí o impedia os líderes religiosos. A religião, a religião é a pior coisa que tem. Você precisa ser religioso, fanático na religião. Nós somos nascidos de novo, nós não somos religiosos. Nós somos nascidos de novo, nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. Não desfazer a religião. A religião é o do homem, é o apelido. A pessoa talvez tenha religião, mas não tem o Deus no coração. A pessoa é religiosa. Eu conheci muitas pessoas religiosas que faziam mais mal do que bem, mas era religiosa. Pessoa do mal. Conheci muito, até da família. Muitos já partiram, já. Irmão, então que mostra aqui que a religião impediu os religiosos de Israel abertamente para agir contra ele, abertamente contra Jesus, naquele momento para prendê-lo. Eles procuraram o momento certo. E tudo tinha um momento certo, o momento de Deus. E Jesus, como Deus, ele já sabia que ele ia passar por aquilo, e o momento. Eles
dia lá na rua de Porção Saudita, além de pregar para ele, eu comecei a contar a história de Jesus. Como é que foi a prisão de Jesus. Como é que aconteceu tudo com ele. Quando chegava o ponto de Jesus na mesa, tudo como é que foi, os irmãos sabem, não vou falar que vai longe. Então, tudo que aconteceu até chegar, com Jesus, até Jesus entregar tudo que aconteceu com Jesus. Até a hora que ele recuar com Jesus para ele. Eu sou aqueles que estão perseguindo, esses 3 vezes. Ele estava tendo de dar sua traição, ele não é um ser humano como nós, não é um pecador. Atenção para poder, até que Jesus entregou. Então, ele já sabia tudo. Ele falou para um de vós, pense bem, junto os discípulos, assim, junto todos, um de vós é o diabo, um de vós há de me trair. Mexeu com todos, a consciência de todos. Então, pense bem. A intenção deles era prendê-lo, mais do que nunca. Demonstra, mas só que ele demonstrava medo que tinha da multidão, e isso nos impediu a agir. No Evangelho de João, podia ler, tem uma parte lá que é muito interessante. Eu vou ler só 59, mas se pegar do 55, do 59, deixa eu ver o que Jesus disse. Para Jesus chegar aqui, falar com eles, tudo que passou pela conversa de Jesus com eles. João 8,59 diz assim: então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles assim, ó. Pensem bem, eles tudo com pedra, agora é agora. Porque aquele tempo era como matar uma pedrejada, tudo pedrada, né? Pegar um jeito. E Jesus passou no meio dele e assim se retirou. Não era o momento. Jesus ensina para a imprudência. Quando nem sabe que tem um perigo, evita. Quando nem sabe que alguém está contra nós, não gosta que você fala, evita. Tem um momento. A gente não pode ser insistente. Pregar o evangelho tem que ter sabedoria e ter sabedoria do alto. Você percebe que a pessoa não está gostando, você está rejeitando. O que Jesus disse? Sacuda os teus pés, não pode sapato, não deixa. Então, a pessoa insiste. Você fica assim, aí acaba virando inimizade, intriga. Jesus não ensinou para ser intriga com ninguém. É para nós pregar, para a pessoa que é ouvir. Você mostra que a pessoa, enquanto a pessoa não mostra a resistência, não te fala, vai esperar a pessoa esclarecer, te xingar. Não. Então, nós vemos aqui que Jesus não era o momento. Mas você está estudando de trás esse capítulo para ver, de 54, 53, por aí, para ver tudo que passou. É que eu não guardo na memória. Mas é muito interessante. Eu estava lendo, eu ia passar com ele na Bíblia lá, mas não perder tempo. Não é perder tempo, vou adiantar aqui. Então, eles ficavam cada vez mais enfurecidos com Jesus. Quanto mais o jeito que Jesus agia com eles. Então, seja lá o que fizesse, iria o que fazer com segredo eles queriam, mas vamos esperar. Então, por exemplo, em João 8, os líderes religiosos tentaram apedrejar Jesus por blasfêmia, só que tinha blasfemado. Ele falava que eu sou Deus e o Pai está em mim. Você está blasfemando? Então, esse filme aí não tem o que falar. Falando antes que Abraão existisse, que lá fala, antes que Abraão existisse, eu sou antes. Ué, eles olharam assim, esse homem está louco, né? Não tem nem 50 anos, está falando que é mais velho que Abraão. Mas não sabia o que Jesus estava falando. Imagina só. Então, eles chamam Jesus de blasfêmia, mas ele escapava, ele deixava, é a hora. Esse paralelo que destaca a constante ameaça que Jesus enfrentava, Senhor, e a proteção divina. Deus nunca desamparou, filho. Só tem um momento que Jesus se sentiu desamparado, os irmãos sabem, né? Talvez não pode lembrar. No momento da cruz, Jesus estava no último segundo da vida dele. Quando Deus Pai viu todo o pecado da
a dor da humanidade. Jesus fez tudo isso. Então eles ameaçavam que Jesus enfrentava e a proteção divina que o acompanhava até o momento designado para o seu sacrifício. Tributo a César, outro problema também que eles arrumaram. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanharem na tua palavra. O problema deles é que pegaram a falha de Jesus. Não é que ele pega a mesma palavra. Irmão, graças a Deus que ninguém, se alguém quiser pegar uma falha, se for olhar a perfeição, ninguém converte. Você percebe que a pessoa quer te pegar em alguma falha, em alguma coisa, na contradição. Por isso é bom falar menos. Quem fala mais erra mais. Quem fala menos. E marca aqui no início de uma série de perguntas caprichosas, bem formuladas, para incriminar Jesus. Tudo para isso. O que é interesse de Jesus? De aceitar ele na vida dele? De maneira nenhuma. Os fariseus e os herodianos de Herodes planejavam fazer uma armadilha a Jesus. O plano dele era armadilha. E o mundo está cheio de armadilhas. Cada um. No trabalho, no serviço, nas famílias. Porque o dono, o autor da armadilha que derrubou Adão, pegou Eva, está solto. Enquanto ele está solto, ele está fazendo perguntas sobre os tributos para ver se apanhava ele em alguma armadilha. Se Jesus dissesse que era lícito pagar tributo, perderia o apoio do povo. Não era lícito pagar o tributo. Então, opa, Jesus perderia o apoio do povo, o gosto do povo. Se ele dissesse que não era lícito, seria acusado de rebelião contra Roma. Mas Jesus era sabedoria, ele era sabedoria, era com ele. A intenção deles não era buscar a verdade, eles não estavam atrás disso, mas sim encontrar uma forma de condená-lo. Eles vinham ter o homem insistente. O homem insistente, como vamos falar aqui, não é mal teimoso, assim. Ele insiste, vai insistindo, vai insistindo. E aquela tentando de apanhar ele. O problema era isso. Essa era a intenção dele. Jesus, em suas palavras, é uma tática que continua a ser utilizada com os seguidores de Cristo. Eles tinham uma tática, eles tinham uma boa estratégia para poder pegar Jesus. Para os cristãos, hoje esse versículo serve como um alerta para a importância da sabedoria e do discernimento ao interagir com aqueles que têm segundas intenções. Vocês podem perceber quando a pessoa está com segundas intenções. Ele está procurando fazer uma coisa, mas você vê que a intenção é outra, de atrapalhar ou tirar um proveito da gente, de você, de nós, ou qualquer coisa. Quer lucro, a pessoa sempre tem que buscar lucro para ele, que é vantagem. Ninguém quer procurar uma pessoa para ter a desvantagem. Difícil é. Então, demonstra também a sabedoria de Deus que utiliza as tramas dos seus opositores, os seus inimigos, para cumprir o seu plano redentor. Até isso, Deus é o plano de Deus. Deus usou tudo isso para cumprir o plano dele, para o diabo não pôr o dedo para apontar um defeito. Então Deus teve, depois
dar tributo, de não dar tributo. Ele ia preocupar com a vida deles, que estavam correndo perigo, correndo risco, condenado ao inferno, mas não estavam preocupados com ele. Mas ele estava lançando isca. Lembra como o pescador, ele joga a isca? Aí caçaram lá, lá eu primeiro vi os caçadores vão da neve, esteiro, mas o Buda fazia isso lá para pegar as pombas. Tem que fazer isso. Então ele lançava isso porque ele causava preocupação a eles, em Israel, naquele tempo. Então causava. Se tiver uma cidade assim muito diferente, vai causar preocupação. E os crentes, os cristãos, devem causar preocupação nas pessoas. No bom sentido, para nós. Mas para eles não é. De ensinar de contra as ideias, de ir contra a vida deles. Nunca bater papo, não criticar, não brigar, nada. Se puder, ensinar. Os judeus não necessariamente falavam da legalidade de pagar uma contribuição urbana acesso, que é pagar imposto. Quem é que gosta de pagar imposto? É claro que os homens não gostam de pagar imposto. O povo quer viver muito de graça. Se for de graça, essa é a solução. Se o povo que pudesse não pagar nada, não pagar aluguel, não pagar imposto, não pagar mercado, supermercado, não pagar nada, ainda não está bom ainda. Mas se um judeu deveria fazer em vista de sua relação religiosa com Deus, se Jesus dissesse que sim, perderia o apoio popular. Pronto. Se ele dissesse que não, seria acusado de sedição contra Roma. De todo jeito, vamos ver o que ele vai sair dentro. Ele vai ter que explicar a resposta. Eles chamando de mestre, sabendo que é homem de verdade. Mas seu objetivo, daí, o real motivo deles era aprender. É isso a intenção deles. Em suas próprias palavras. É que nem o peixe morre pela boca, ele vai que morrer pela palavra dele. Jesus não se esquiva da questão. Ele não foge da questão, ele não corre do problema. Mas estabelece um princípio importante. Há certas responsabilidades para o governo terreno. Naquele tempo, ele falava César. Hoje seria quem? Não sabe o nome, né? Vou falar. E um dever de responsabilidade para com Deus. Então tem a responsabilidade do dever para com o governo e ter a responsabilidade para com Deus. Para os cristãos, esse versículo implica que devemos cumprir nossos deveres cívicos, pagar impostos, obedecer às leis, etc. Esse é o dever nosso. Devemos obedecer às leis, mesmo que elas são injustas. Eu não concordo com essa lei do governo, da autoridade, mas é para obedecer. Ele implica que não há contradição inerente ou essencial entre ser um bom cidadão comum e um fiel seguidor de Cristo. Então, essa que é a mais essencial. Ou ser um bom cidadão, ou cidadão comum, por aí, e um fiel seguidor de Cristo. Se fosse um bom cidadão com a lei humana da terra, com a sua obrigação, é uma coisa, né? É bom, mas precisa ser um bom cidadão e ser um servo de Cristo, do Senhor. Se ele for um servo de Cristo, ele vai ser um bom cidadão. Não tem como ser um bom cidadão se não for servo de Cristo. Aí perante Deus ele pode ser um bom cidadão aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não é, porque é condenado. Então, versículo 15, que o Daniel leu. Então ele, conhecendo
do céu. Vou deixar ver a Bíblia aqui, mas só não falar nada. Porque era velho, né? Se eu olhar assim, você devia. E ela foi igual a nossa, mesma coisa. Mas ela fala isso com fogo. Eles respeitavam o fogo. Ele falava assim, porque ele falava assim, ó, trai-me uma moeda para que veja. Muitas vezes na Bíblia eu vou ensinar para nós. Ele ensinava assim, quando Jesus vier, ele falou assim, quem vê Jesus será salvo. Só quem vê. Vê Jesus será salvo. Todo mundo verá, então. Todo mundo tem. Mas eu não conhecia nada da Bíblia, ele era espiritismo, eu também concordava com ele também. Isso, irmão, restringe a resposta a um simples sim ou não. Ou sim, pensava. Eles o apanhariam de algum outro modo, eles queriam apanhar Jesus. Ele sabia que eles não tinham interesse algum pela resposta verdadeira. Eles não querem saber a resposta verdadeira. Mas você tentavam perante a multidão, estava só tentando. Se a pessoa conversa com você, no fim não está interessado em coisa da verdade nem nada. Escuta, tolera, gente, poxa vida, com educação, com respeito, né? Mas está entra lá, não diz o Daniel ali, entra por aqui, sai por aqui, para. Não entra dentro. Então, ou para ter algo com que acusavam a intenção deles, perante Roma, isso lhe mostrou que ele sabia o que eles faziam, que eles faziam. Jesus não sabia o que eles faziam. Refere-se a algo denário, chamado comando, a moeda com a qual o imposto devia ser pago. E a resposta de Jesus revela a sabedoria divina e a capacidade de discernir as intenções do coração humano. O 16 fica para domingo que vem, se Deus permitir. Agora vou fazer uma coisa aqui com o Morana. Morana vai citar poesia. Se não se importar, eu não ia nem falar, né? Tem uma atividade, né? E ela vai sair um lugar aqui. Ela vai sair escrito o que ele fala. Pode, Morana? Pode. Vou abrir o espaço aqui. Pode vir, eu já vou deixar aqui ligado o microfone aqui. Se você pudesse dar uma olhada, na hora que desligar, só eu falando aí, ó. Tem que apagar, você já falei, eu não preciso. A mulher chega conversando comigo, não quer me parar. Vitória. Lá no alto do Calvário foi andando meu Jesus, caminhando e agonizante, carregando minha cruz. E no lugar das caveiras, ele foi crucificado, sua cruz estava no meio e os malfeitores de lado. O povo gritava: salve, se és o Filho de Deus. Se ele descesse da cruz, que seriam os pecados meus? Um malfeitor blasfemava, dizendo em alta voz: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. O outro, ouvindo a blasfêmia, fez esta repreensão: não temes a Deus, estando na mesma condenação? Olhando para Jesus, ele ainda disse assim: quando entrares no teu reino, eu peço-te, lembres de mim. Para salvar pecadores, sua morte era preciso. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Naquela sangrenta cruz, sofrendo tão grande dor, ele entregou Maria aos cuidados ao apóstolo do amor. Vendo a obra consumada, ele deu o grande grito, dizendo:
Pai, entrego em tuas mãos meu espírito. O mundo cobriu de trevas quando Jesus expirou. Até a própria natureza neste momento chorou. Quero que você confie naquele que nos amou. Colocaram ele no túmulo, mas ele ressuscitou. Ele subiu para o céu, um lugar foi preparado. Tua conta ele pagou, falta você aceitar. Reconheça teus pecados, não fique assim indeciso. Se aceitar, vai morar com Jesus no paraíso. Sabendo que ele nos deu a vitória ali na cruz, diga em seu coração: obrigado, meu Jesus. Salva aí, pessoal. Vai em cima. Eu vou enviar para você. Vamos cantar. Obrigado, mano. Olha a poesia. Vamos cantar o 377. Daqui tem inventário. Música
Pai Todo-Poderoso, né? Pedimos mais uma vez, no dia de hoje, né, por cada um de nós, aonde o Senhor nos mandar, o Senhor possa nos dar um dia de paz, de alegria, né, de descanso, e possa nos construir a noite, o culto, abençoe, né, aonde nós estivermos. E pedimos mais uma vez para o pastor, que o Senhor Deus abençoe em todo sentido, agradecemos por todo o que tem feito, por nós, por essa nação de Jesus Cristo, né? E por esta igreja, por todas as igrejas que têm pregado a tua palavra, né? Pelo seu velho da Pai, né?